Entendeu? Hã? Seu grande. Não tem onde colocar o posto. Tá falando. Ei, a gente não dá na janela? Não, uma fitinha aí não, a gente pode prender na corrente. Uma fita não pega não. Só se você pendurar não. É ali, ó, fica olhando isso aí. Todo mundo E aí? vira assim, vai pra lá. Aí a gente vira lá, pronto. Pô, os caras não querem mandar um negócio demais. Ele sabe que vai ter o posto, ele não traz o negócio pra cá. Só um pouquinho mais próximo dele. Ei, aqui dá. Tá de boa aí? Vou sentar aqui mesmo nessa cadeira. Ei, E a gente fica aqui. Eu sou Gabriel, sou estudante de graduação na Universidade Federal da Bahia, na UFBA, no bacharelado em Disciplina e Humanidades. E tenho completado com antropologia desde o início do curso, que eu estou finalizando no próximo semestre. E aí eu já queria começar agradecendo ao professor Carlos e ao professor João pelo seu trabalho, justamente por esse processo de construção do pôster, quanto da participação no GT nesses dias, minha cabeça está fervilhando assim, de ideias, porque eu trago uma pesquisa que está em andamento e que a gente está meio que refletindo sobre o que a gente tem colhido enquanto dado etnográfico. Então a pesquisa é práticas artístico-culturais e os modos de fazer dos jovens e das jovens da comunidade de Santiago do Guape. Então, de forma bem geral, assim, esse pôster ele apresenta a minha participação como pesquisador de iniciação científica no projeto Juventudes e Sustentabilidade na Reserva Extrativista do Iguape. Então, de forma bem geral, esse projeto ele quer entender como é que esses jovens e essas jovens habitantes da Reserva Extrativista se relacionam com esses recursos naturais que são resguardados e como isso aparece nas suas práticas, né? E como é que eles, principalmente como é que eles colocam sua posição política, seus desejos, seus anseios através dessas práticas. Porque na antropologia a gente tem um bom campo de estudo das práticas juvenis, só que nas áreas urbanas. Não que eu esteja querendo fazer uma oposição direta à área rural e área urbana, mas a gente sabe que o próprio conceito de juventude ele é construído na prática, né? Ele não pode ser... a gente utiliza aqui uma ideia de que ele não é constituído enquanto uma faixa etária ou uma condição psicológica da pessoa, mas sim enquanto juventude vivida na prática. Então existe o fator etário, sim, mas ele não é definitivo, ele transborda, né? Porque na verdade jovem se auto-intitula nessa condição e em relação à prática que propõe. E outra coisa que eu, antes de entrar nos grupos, é dizer que desse lugar de onde eu estou falando, né? Então Santiago do Guape é uma das comunidades que formam a Reserva Extrativista do Guape, né? Essa região está situada entre as cidades no Recôncavo Baiano, entre as cidades de Cachoeira, São Félix, Salbara. Então é uma região marcada historicamente por conflitos culturais e sociais, né? Em termos de colonização, por exemplo, essa foi a região que recebeu os primeiros engenhos de açúcar, né? Então essas marcas culturais elas estão muito fortes e apesar da comunidade só estar a 110 km de Salvador, ela apresenta características muito peculiares e que fazem que a gente precise, na verdade, da antropologia, falar sobre essa juventude que é outra realmente, que não só urbana, né, e que está propondo práticas que não tem só a ver com o seu trabalho na lida, no dia a dia, mas sim com proposições que eles têm feito através dessas atividades. Então aí eu passo a falar dos grupos. Eu estou na pesquisa há um ano e nesse período a gente identificou, entre vários grupos que tem em Santiago, que é uma característica bem marcante, né? A cena cultural da comunidade, que tem 2.500 habitantes, ela é muito efervescente. Mas entre os grupos que a gente identificou, esses quatro, levando em consideração o tempo de existência e as práticas que propõem, como elas ocorrem, a gente está trabalhando junto a esses grupos. Então, eu peço desculpas também porque o pôster ele ficou realmente carregado de texto, mas eu não tive condição de limitar mais do que eu precisava dizer, né? Na verdade tem tanta coisa massa que eu penso que o pôster realmente me mutilou totalmente. Mas eu não vou me ater ao pôster,
Eu vou deixar aqui exposto, se alguém quiser ler depois os textos, que fala bem especificamente das marcas mais importantes de cada grupo, né? Na verdade, eles se conectam, mas cada um tem suas especificidades e é delas que eu vou tentar me ater aqui rapidinho para apresentá-los. Então, o primeiro grupo é os Bantus. É um grupo formado por jovens lá da comunidade de Santiago do Guape, e a característica principal deles é que eles utilizam a célula rítmica do Ijexá, que é um ritmo tocado ainda nos primeiros terreiros de candomblé, Jeje, né, da Bahia, e eles utilizam esse ritmo para compor suas músicas. Então eles têm músicas autorais, mas também, até engraçado, eles fazem covers, por exemplo, de Roberto Carlos, Zezé de Camargo e Luciano, de outras músicas que são tidas quanto populares, mas mantendo essa célula rítmica do Ijexá, né, que eles entendem que é manter o que eles chamam dessa tradição, né, dessa cultura do Iguape. E ao mesmo tempo que eles mantêm essa célula rítmica, eles também trazem temas que são totalmente contemporâneos, né? Por exemplo, uma música que eles dedicam a Nelson Mandela, que é o Falcão Negro. Então que eles vão contar a história da comunidade, mas também vão trazer essa figura que é uma figura contemporânea nossa, né, da militância anti-apartheid, antirracista, tudo isso. Então esses são os bandos. O segundo grupo é o grupo de samba de roda de Juventude do Iguape. Então ali estão os bandos em uma das suas apresentações, lá na comunidade. E aqui é o grupo de samba de roda Juventude do Iguape, que a peculiaridade desse grupo é que ele nasce de um grupo que eles se auto-intitulam de sambadores antigos da comunidade. Então o Juventude do Iguape ele nasce do Geração do Iguape, que é um grupo que existe há 40 anos, e aí um dos sambadores do Geração do Iguape percebeu que o samba de roda, nas palavras dele, estava morrendo em Santiago do Iguape. Não só o samba de roda, como especificamente um tipo de samba que é bem dessa região, que é o samba de caruru, que é uma comida típica lá da região. Então, além do samba de roda, tem todo um processo ritualístico, que eles fazem o samba na sala da casa das pessoas, e muitas vezes as pessoas dançam também em transe, né? As entidades vêm também receber o caruru, que é a oferenda, para que, enfim, né? Para a colheita, ou para ter uma vida tranquila, ou para pagar uma promessa que foi feita. Então tem essa relação também com o ritual. Ao mesmo tempo que esses jovens estão ali tocando samba de roda, mas estão com seus celulares e atentos a uma musicalidade que é totalmente contemporânea e que para os mais antigos é muito perigosa para a morte desse samba, né? Mas aí é uma observação que eu faço e que eu tive a oportunidade de acompanhá-los em algumas apresentações em samba de caruru pela região. E é aqui, essa cena é uma cena do ensaio. Esse aqui em pé, o seu Cuntinho é o coordenador do grupo, e ele está num momento bem característico, assim, que ele está ensinando como é que se canta a letra desse samba, que segundo ele não estava cantando errado, estava cantando de outro jeito. Então o processo é bem assim. Ele coordena os toques, que ele chama as letras dos instrumentos e as letras dos sambas, para que eles façam da maneira correta, da maneira que as entidades aceitam as oferendas. E aí, quando os meninos vão para o ensaio, eles estão lá, né, terminam o ensaio, estão ouvindo lá no celular hip hop, pagodão, que é um estilo musical bem característico lá da Bahia. E na hora da apresentação eles se comportam exatamente como os sambadores antigos. Então eles têm uma roupa que eles utilizam, como se fosse uma farda com o nome da banda, chapéus característicos. Então a gente vê esse conflito bem... E aí você falou esses dias aqui na mesa sobre o que é tradição, o que é original, o que não é, né? E a gente percebe as reinvenções, né? Como o setor diria, as táticas de reinvenção dessas práticas. Isso é a juventude. Além da juventude, são as perspectivas mais da música, assim, a gente tem um grupo cultural, Raízes do Iguape. E o Raízes, ele propõe uma série de atividades. Maculelê, eles chamam dança afro. E dentro dessas atividades, uma que é bem específica e que move mais o grupo, que é a quadrilha junina. Que é a quadrilha junina Raízes do Iguape. De janeiro a junho de todo ano, eles se preparam para esse processo de apresentação no período junino, que é onde eles saem de Santiago e vão para outras cidades do interior e da capital também, Salvador. Eu tive a oportunidade de ver uma das apresentações. E eles vão concorrer com outros grupos de quadrilha junina. E o interessante é que quando eles vão dançar quadrilha, eles sempre levam aspectos do que eles chamam de uma cultura do Iguape. Então em 2015, por exemplo, eu acompanhei a apresentação. Essa imagem é de um ensaio para essa apresentação. Eles levaram a temática e além da dança aparece um texto, né, que é recitado durante a quadrilha, e que o texto era 40 anos de Iguape, cultura, história e tradição. Então através da dança, através da apresentação da quadrilha, eles remontaram toda a história da comunidade, trazendo vários elementos muito interessantes. Então, por exemplo, tinha um passo
em um momento da quadrilha em que eles representavam os movimentos de trabalho, os movimentos de dança no candomblé, quando eles falam de Ogum, né, de armas femininas. Então eles trazem os elementos muito vivos das suas práticas cotidianas, mas imbricadas nisso que a gente chama de arte, né? E isso aparece de uma forma muito viva. Isso é raiz. E por último, não teria como ficar de fora se a gente está falando de uma área onde as pessoas se auto-intitulam como remanescentes de quilombo, enquanto quilombolas, a capoeira não escaparia, né, dessas relações. Então são vários grupos de capoeira que tem lá em Santiago do Iguape, mas esse que a gente acompanha, que é o grupo de capoeira Quilombo do Iguape, ele tem uma peculiaridade que ele, dentro da reserva, tem várias comunidades, eles percorrem essas comunidades, abrindo sedes para poder ter novos espaços de treinamento e levar a capoeira até esses jovens e essas jovens da comunidade que o circulam, né? E nesse processo da roda e das conversas que esses mestres têm com esses jovens e essas jovens capoeiristas, eles falam muito nessa identidade quilombola, que eles precisam ter isso enquanto orgulho, enquanto bandeira de luta política e de enfrentamento mesmo na vida, né? De reconhecimento de si para alçar voos. E aí, esses dias todos aqui no GT, eu fiquei pensando sobre esses acompanhamentos que eu estou fazendo na comunidade, tive já muitos insights, muitas ideias de coisas que eu vejo e que é bem possível trabalhar assim agora com mais tranquilidade numa pós-graduação. Finalizo assim, antes de ler assim, uma reflexão geral que eu fiz sobre esse trabalho, agradecer pelo aceite do trabalho justamente por isso. Eu acho que essa explosão de ideias me possibilitou alçar novos voos assim, né? na comunidade. Assim. Acho importante. E aí eu vou ler aqui de forma geral, como eu falei, a pesquisa está em andamento, a gente não tem coisas ainda muito definidas, né? São 4 grupos, é bem difícil trabalhar. Às vezes eu vou para o Iguape, passar uma semana, e é tanta atividade que acontece nos grupos que eu fico igual barata tonta, assim, sabe? Para lá e para cá, para acompanhar, para tentar dar conta com muito respeito também e com responsabilidade dessas relações que eles mantêm com esse espaço. E o mais importante que é pensar um pouco também sobre o que seria essa juventude num espaço rural, no espaço das comunidades tradicionais, que a gente sabe que tem suas peculiaridades e que a gente precisa estar atento também a isso, porque senão a gente concentra a produção sobre juventude numa coisa muito voltada a determinadas práticas, né? Enquanto essas práticas se relacionam com o cotidiano deles ali e propõem uma série de coisas que são de uma riqueza imensa. Então eu vou ler só essa reflexão final. Seja pelo Ijexá e samba de roda, ensinados aos e às mais jovens através da sabedoria e da tradição oral dos mestres locais, a história da comunidade pelo viés da dança, pelas rodas de capoeira que se espalham pelos quilombos da região, Santiago do Iguape revela por meio das práticas artísticas juvenis importantes processos de manutenção e renovação de seus aspectos culturais, numa relação intensa com o ambiente ao qual pertence, ao mesmo tempo que ressignificam e apropriam-se de bens culturais globais, numa relação de consumo-produção que ressalta e renova identidades, bem como reafirma o teor político dos modos de fazer da juventude local. É isso. Obrigado, Gabriel. Próxima apresentação.